que tem basicamente a mesma preocupação, cada um com seu nível, né, tecnológico, mas enfim, o que sai de tudo isso daqui? É possível. É possível, né? A gente não deve desistir achando que, não, isso daí é papo de maluco, não adianta, não funciona. Então eu só posso agora convidar, quem quiser perguntar alguma coisa para esses dois malucos, queridos malucos aqui, eles estão à disposição. Olá, tudo bem? Eu trabalho numa multinacional. Oi, tudo bem? Trabalho numa multinacional e há um tempo atrás a gente estava participando de uma parte de um projeto interno da empresa, onde estava sendo feito uma nacionalização de algum dos produtos. E num dos treinamentos que eu tive em uma das empresas nacionais que fabricavam parte de drives, foi comentado que essa empresa ela estava com alguns projetos na parte interna dentro da empresa, na parte de desenvolvimento de projetos de carros elétricos. Voltado para a automação. Por exemplo, eles estavam com uma Saveiro, que eles usavam para fazer carregamento de material dentro dessa empresa, totalmente elétrica. Existe algum, vamos dizer assim, o estudo de vocês em relação a alguma empresa nacional na parte de desenvolvimento de drives e equipamentos, a parte de controladores, na parte da automação de carros? Bom, existem algumas empresas nacionais que estão investindo em tração elétrica. Tá? O carro elétrico ele tem, eu considero 4 partes fundamentais que são mais difíceis de conseguir. É a parte de tração, que é o inversor e o motor, ou a controladora e o motor, se for de corrente contínua. O banco de baterias e a parte de carregamento. Porque o resto são coisas que tu consegue no mercado relativamente fácil. A gente tem 2 empresas nacionais que estão investindo na parte de tração, ou seja, o inversor, controlador e motor. Uma delas é a Hércules, que está aqui do lado. Eles inclusive trouxeram um dos motores deles. A parte de baterias está começando alguma coisa agora a surgir. A parte de carregadores a gente ainda está bem atrasado em relação ao que tem lá fora. Então a maior parte dos carregadores são importados. Então tem alguma coisa surgindo. A grande vantagem quando tu converte um carro para uso interno, tipo carga e descarga, é que tu não precisa passar pelo processo de homologação, né? Então isso facilita muito tanto o projeto como a construção do carro. E a outra coisa importante é o seguinte: não tem muita diferença. O C3, como é um carro que vai até 130 km por hora, tu tem uma série de cuidados adicionais. Mas para carros, principalmente para uso interno, assim, não tem muita diferença de um carro elétrico para uma empilhadeira elétrica. Então, todo o conhecimento que se tem na indústria em termos de automação de uma empilhadeira, controladores, aceleradores, relés, fusíveis, isso se transporta muito fácil para quem quer converter um carro para uso interno. Assim. Não sei se eu respondi a pergunta. Tá. Oi, bom dia. Oi. Minha questão é sobre os acessórios do carro, né? A parte, por exemplo, de ré, que adaptações você teve que fazer para fazer a ré, e os acessórios para funcionar ar-condicionado, funcionar, sei lá, ar quente, que tipo de adaptações você teve que fazer no veículo para funcionar? Porque parece que o ar-condicionado, por exemplo, parece que não funciona, não sei, teria que fazer alguma adaptação com sensores, alguma coisa. Tá. Eu vou falar do C3, porque o C3 tem algumas desses componentes que tu está comentando. Então, vamos lá. Todo o sistema de 12 volts, né, que aqui o Emanuel comentou que ele tem todo um conjunto de baterias de 12 volts, a principal função são a maior parte desses acessórios, né, iluminação, acessórios básicos, iluminação, ventilador, então toda a parte... Mas tem alguns pontos que são mais complicados. O ar-condicionado, como tu comentou, existem 2 maneiras. Se tu tem um motor elétrico que tem eixo dos 2 lados, tu pode adaptar o compressor do ar-condicionado no eixo secundário. Tu vai ter que ter alguns cuidados, porque o motor elétrico, quando ele para no trânsito, por exemplo, parou, o motor não está girando, então o compressor para. Então tem alguns cuidados que tem que ter. O C3 usa ele foi trocado o compressor, e ele tem um compressor elétrico, né? Então ele tem um compressor que é alimentado pelo banco de baterias direto
Então ele é totalmente independente do motor e eu consigo regular o quanto eu quero que ele resfrie. Então, por exemplo, quando o carro está em modo econômico, eu posso dizer para o compressor do ar-condicionado trabalhar com uma potência menor. Deixa eu perguntar, a ré. Eu acho que no caso dele é o mesmo que o meu, a gente manteve o câmbio. Então, existem duas maneiras. Tu pode ou engatar a ré, e aí usa normalmente. O C3 ele tem a opção de inverter o motor. Então, eu poderia fazer um botão simplesmente para engatar a ré. Por uma questão de simplicidade, como eu já ia manter o câmbio de qualquer maneira, eu uso a ré no carro. Tá? E para manter os 12 volts, normalmente tem uma bateria de 12 volts, que nem o Emanuel comentou, e tu tem alguma coisa que carrega ela, que faz às vezes do alternador, que é um conversor de alta tensão, de uma tensão mais alta para uma tensão mais baixa. O C3 ainda tem direção elétrica, né? Então precisa. O sistema de 12 volts tem que ser robusto, porque ele consome muita bateria toda vez que eu estou. Tudo isso teve que ser dimensionado, assim. Foi por isso que eu disse quando eu comentei, é fácil. E aí quando a gente vai, cada coisinha dessas. Oi, tudo bem? Minha dúvida é o seguinte, qual é a durabilidade do câmbio, ambos da câmbio do C3, sendo que todas a caixa de engrenagens são feitas para um motor a combustão, que o torque vem de uma forma muito diferente do que o torque elétrico. Quando você arranca em quarta, você vai ter a aderência do pneu no chão, você vai ter o motor elétrico forçando todas as engrenagens para tirar o carro do lugar. E como é que você vê uma durabilidade, vamos dizer, 20, 30 anos de uma caixa, sendo que talvez você vai ter que trocar ela 4, 5, 6 vezes a caixa por causa disso? Quer comentar alguma coisa? No meu caso, já estou com um veículo que tem 44 anos, mas nessa adaptação, certo? Essa diferença de torque, como eu não uso embreagem, certo? Eu tenho um macetezinho de você pôr freio, certo? Isso é um pouquinho, porque no carro elétrico o acelerador nada mais é do que um potenciômetro, certo? Tá? Então, se você dosar um pouquinho, certo? Ele não tem tanta, não força tanto as engrenagens do câmbio da caixa de marcha. Mas o torque vem desde o começo? Mas você não sente o que se falou muito hoje aqui, certo? É o torque inicial do veículo elétrico, né, que é bem superior ao veículo a gasolina. O que você quer saber é se meu câmbio, né, vai a durabilidade sofrer a longo prazo. Eu acredito que não, certo? Eu acredito que não. Deixa eu fazer algumas observações só. O torque inicial é muito mais alto. No dia a dia, tu não usa 100% do torque. Desculpem o tu, né? Mas eu não me apresentei, eu vim de Porto Alegre. Eu acho que todo mundo já deve ter se dado conta. Mas não se usa o torque, esse 100% de torque o tempo inteiro que está se arrancando. E isso que o Emanuel comentou é bem interessante. Dirigir um carro elétrico, a precisão que a gente tem no acelerador é muito maior do que se tem no carro a combustão. No seguinte sentido, como eu não tenho a embreagem, a gente tem que subir o giro e mais ou menos acertar e soltar a embreagem, eu consigo acelerar bem devagarinho, eu consigo subir meu giro de 10 em 10 RPMs. Então, quando tu arranca, tu consegue arrancar com sem fazer, ele vai fazer força, mas eu não estou necessariamente arrancando para fazer uma arrancada e botar 100% do torque no câmbio. Em relação a marchas, quando eu comento que o carro arranca em quarta marcha, ele realmente arranca. Mas quantas vezes eu faço isso no dia a dia? Eu só faço isso para mostrar quando alguém quer ver. Na prática, o carro normalmente anda em segunda, para diminuir o estresse da transmissão. E segundo, pelo seguinte, o motor elétrico, principalmente o AC, que é o caso do meu carro, a eficiência dele está numa faixa de rotação mais alta. A máxima eficiência está numa faixa de rotação mais alta. Então, é melhor eu usar uma marcha mais baixa e andar com uma rotação mais alta do que eu andar em terceira marcha. Então, o estresse que eu tenho no câmbio, eu acredito que ele é muito parecido ou um pouco menor do que o estresse que ele sofre normalmente, tomando o tranco da embreagem e trocando a marcha de segunda, terceira e quarta. O meu câmbio já foi desmontado e já foi revisado. Tá? Os dados iniciais que a gente tem da pessoa que analisou a caixa,
diz que a caixa está em condições perfeitas. Eu ainda uso embreagem, então eu não tenho troca em tempo no carro, porque a frenagem regenerativa praticamente impede a troca no tempo. Quando eu piso na embreagem, o meu giro vai lá para baixo, porque o motor vira, né, trava. Então eu preciso da embreagem para fazer a troca de marcha. Mas eu ainda acho que entre a quantidade de vezes que eu elimino a troca de marchas versus a quantidade de vezes que eu arranco com força no carro, eu acho que o meu campo está sofrendo menos do que ele sofria antes, né? Porque, enfim, esse carro a gente trocava para a segunda marcha ali em 10 km por hora. Né? Então, a segunda marcha era normalmente a que tomava maior força para aceleração até 40, 60 km por hora. E é a mesma marcha que está fazendo isso agora. No mesmo... Se eu pisar fundo, ela sofre mais, mas normalmente a gente não está pisando fundo. Né? Minha pergunta é mais pela durabilidade a longo prazo. Pensando que assim, a gente está pensando agora em coisas para o futuro, então tem que pensar também nos componentes mecânicos, como é que eles vão reagir ao longo prazo. Em cima disso que eu, por exemplo, escolhi a segunda marcha, em vez de uma terceira, por exemplo. Agora, o quanto ele vai, ao longo dos próximos 10 anos, vai depender... a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que ver. Né? O tempo vai dizer. E é por isso que a gente coleta tanta informação. Né? Que torque a gente está aplicando dentro do carro, qual é a potência que a gente está aplicando e que estresse isso está causando em cada um dos componentes. Agora, uma segunda pergunta um pouco mais longa. Assim, por que usando uma caixa de marcha, e por que não um projeto num direct drive? Quer dizer, o motor direto na roda? Respondendo bem friamente, tu tem que acertar de primeira aquela marcha, do tipo assim, será que o meu motor vai ter um desempenho bom com uma relação de 9:1? Ou será que eu vou precisar de uma relação de 7:1? Então, para acertar isso, fazer a caixa de primeiro, tu corre o risco de errar. Então, pelo menos a minha expectativa foi, eu vou usar o câmbio original, vou descobrir qual é a melhor relação, eventualmente no futuro... Não, eu digo o motor direto na roda. A relação... Direct, sim. O motor, o eixo do motor impulsiona a roda. Tá. E existem alguns projetos desse tipo. Eu, particularmente, não gostei de nenhum. Tá? Eu achei que eram motores que eles têm muito torque de arrancada, mas para depois tu conseguir ter a rotação que tu precisa para atingir 100, 120 km por hora, a faixa de torque caía muito rápido. Então, tu chegava lá em cima com quase nada de força. E eram motores, todos os que eu vi, com a durabilidade não me chamou muita atenção, porque precisa de muita potência numa área muito curta. Né? Então, a ideia foi um projeto meio híbrido, no sentido sim, da velha mecânica com a nova tecnologia. E eu acho que para a maioria das pessoas é mais fácil manter a caixa. Para não errar no projeto, para ter uma flexibilidade, para ter um motor mais forte, mais fraco. O C3 ainda tem um motor de 88 kW, então é um motor equivalente ao que o Zoe tem. Mas isso encarece o projeto. Um projeto mais barato, o motor é mais fraco, tu precisa ter uma alternativa de ter uma marcha, de repente, com mais força para poder andar no dia a dia. Tinha mais uma pergunta, eu acho, né? Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Eu gostaria de fazer aqui um agregado de perguntas, mas eu vou tentar ser sucinto. Eu consigo essas peças para mim fazer híbrido, híbrido, tá? Equipar híbrido. Outra pergunta. E fazer 100% puro, motor elétrico. Eu consigo comprar aqui peças nacionais, porque a WEG está equipando só as montadoras. Quer dizer, eu não sou montadora. Então, é nesse sentido. Eu consigo usar produto brasileiro para equipar, para fazer híbridos, para fazer elétrico puro. Eu estou perguntando na escala automóveis, caminhonetes, caminhões, médio, pesado e máximo. Se for possível me responder, eu agradeço. Responda dentro do que é possível. Eu vou te responder dentro do elétrico, certo? No Brasil já existe várias opções para você transformar um carro normal, né? Um K, um Uno, certo? Num carro elétrico, tá? Como disse aqui anteriormente um colega, a Bravey, nós somos formiguinhas, certo? Tá? E um incentivo também é essa conversão dos carros, porque
eu acho que a grande maioria da população não tem 170 mil, 200 mil reais para dar no carro elétrico, certo? Então, uma das saídas seria o quê? Você converter, como você converteu para GNV, certo? Carros simples, né? A gente está fazendo, eu estou falando aqui de simplicidade, tá? Não estou falando de NASA, eu estou falando de coisas reais que a gente tem com feijão com arroz. É o que a gente tem, é isso, certo? Tá? Então, se você tivesse hoje um incentivo para você converter um Uno, um K em carro elétrico, certo? Seria uma maravilha. Tá? Mas aí, a indústria do petróleo tem algum interesse nisso? As montadoras têm algum interesse nisso? Por enquanto, A prefeitura, o Estado que arrecada ICMS, IPI, tem algum interesse nisso? Não tem. Não. Entendeu? Quem pagou meu projeto foi eu. Certo? Tá. Mas eu estou fazendo um projeto que não é para mim. Eu estou fazendo um projeto que são para meus netos e meus bisnetos. A gente não pode ser egoísta, certo? Tá? De não pensar em 2, 3 gerações para frente. Porque nós não vamos ter outra oportunidade. A oportunidade são os veículos elétricos e ponto. Porque Obrigado. Verdade. Porque, na verdade, o motor a combustão, seja ele pequeno ou grande, em muitos países ele já está obsoleto. Né? Na Austrália, 2020, vai proibir motor a combustão. Noruega, 2025, vai proibir a combustão. Outra pergunta que eu gostaria de perguntar. Se eu preciso equipar um painel diferente no carro que eu vou colocar? Painel para mim verificar isso aqui? O carro híbrido, ele tem um painel para poder... Eu tenho que colocar, né, um painel. Existem conversões e conversões. Existem... No caso do C3, como a gente tinha mais uma série de dados que a gente coleta, precisou daquele painel para dar um pouco mais de informação. Mas eu conheço projetos de conversão que usam o próprio painel original, somente o painel original do carro. Então, onde era o marcador de gasolina, vira o marcador de bateria. Mas normalmente, o que se faz é ter algum instrumento a mais para medir, basicamente, amperagem e tensão das baterias. Então, normalmente se tem pelo menos um mostrador, e às vezes são esses mostradores redondinhos mesmo que a gente está acostumado a ver em Kombi, Fuca, né? Então, o interessante da conversão é que pode ter uma conversão. Eu conheço gente tentando fazer conversão por 10 mil reais, e eu conheço gente que planejando conversões de 100 mil reais, porque cada projeto é um projeto. Né? Eu quero um carro de corrida, eu quero um carro só para andar na cidade com média velocidade. Eu quero usar o máximo de material reciclado. Então, por exemplo, as nossas baterias de lítio são 100% recicladas. Elas não são recicláveis. Né? A gente está usando baterias que já foram utilizadas em outro uso, foram revalidadas, retestadas, separadas, preparadas, e hoje elas me dão 150 km no meu carro. Né? Então, existe essa questão ecológica, ela está muito presente em todo mundo que eu vejo fazer esse tipo de projeto. E tem projetos de todos os tipos. Eu posso fazer com tudo novo, gastar 100 mil reais, ou eu posso fazer usado e gastar menos. Tem de todos os tipos. Se eu tiver um motor compatível, eu não preciso de câmbio, eu posso excluir o câmbio, né? Se eu tiver um motor compatível. Tudo é uma questão de desenho, né? A gente estava comentando ali. Se eu dimensionar certo o meu motor, para a velocidade que eu quero, para a força que eu preciso, o câmbio não é necessário. A maioria desses carros que estão expostos aqui, eles têm um câmbio fixo de uma marcha, que é uma marcha que é equivalente entre a primeira e a segunda dos carros manuais que a gente tem aqui. E eles têm aquela única relação e andam só com ela. Muito obrigado. Nada. Ele pergunta quanto custou o projeto. Não, eu sei, não sei se a pergunta dele não é na frente ali. Pode ser? Bom, a pergunta é quanto custou o projeto do C3, né? E aí, só voltando num assunto que ele comentou sobre peças nacionais. Eu comecei o projeto, uma das premissas era que eu fosse usar 100% de peças nacionais. E eu desisti no meio. Tá? Eu importei o motor,
eu importei o inversor eu importei o carregador. Então, tudo isso elevou muito o preço, até porque no Rio Grande do Sul o imposto de importação é um pouco maior do que nos outros estados, por questões de ICMS, imposto de importação. Converter um carro como o C3, com a potência dele e tal, não sai por menos de 50 mil reais. 50 mil reais. Entre bateria, motor, porque só o motor tu vai... É um motor que... o kit do motor dele fica na faixa dos 4 mil dólares. Né? Isso, fora o carro. Né? O C3 é um carro hoje... O meu carro é 2004, ele é um carro da faixa de 10 mil reais. Né? O meu projeto de orçamento foi R$2.000 da Kombi, certo? O motor é um motor de empilhadeira usado, foi R$2.000. O conjunto das baterias de ácido foi R$3.000. E mais minhas horas de trabalho, meus esporros de minha mulher, certo? Mais ou menos por aí uns 20 mil. Então tem... Agora sim, uma coisa importante. O mesmo valor que eu paguei o meu motor há 3 anos atrás, hoje eu compro um motor que tem 50% mais torque. No início do projeto, a cotação do banco de baterias do C3, que não dava os 150 km, as baterias de lítio, tá? Eram baterias de menor tensão e amperagem parecida, a cotação original era R$72 mil só de bateria. Tá? Uma bateria mais potente, com mais capacidade, com mais capacidade de descarga e mais capacidade de armazenamento, hoje em dia dá para comprar por menos de 20. Então tem muita coisa mudando nesse mercado que está facilitando as conversões de maneira que não tinha antes. Né? Então o projeto do C3 é mais caro porque o motor é muito caro porque tem que importar. Tá? Eu tentei, como ele comentou, eu tentei comprar da WEG, mas... no fim, eu até gostei mais do motor que eu estou usando hoje do que eu poderia ter comprado, mas eu não consegui. Eu simplesmente não consegui comprar por mais... Eu queria comprar e não consegui. 10 anos atrás, eu estava estudando na Mauá. Eu era um futuro engenheiro mecânico e, por causa da sustentabilidade, eu acabei abandonando todos os planos. E eu via na FEI o projeto dos carros solares. E esse ano eu pude participar da Feira do Veículo Elétrico e pude ver o Lucas de Grassi, um brasileiro muito patriota, incentivando os universitários de graduação a desenvolverem BMS nacionais de alta qualidade e que com certeza iria diminuir o custo dos entusiastas que querem dar a largada enquanto a indústria não faz. A minha dúvida é a seguinte: vendo na Mauá e em todas as outras faculdades de engenharia o Baja como algo supimpa, a coisa mais legal do mundo, e vendo os carros da SAI, Fórmula Hybrid, como algo irrelevante do ponto de vista popular, universitário, como que vocês veem essa possível atuação das faculdades para auxiliar essa transição que está sendo super lenta, na minha humilde opinião? Primeiro, todos os países que evoluíram nesse ramo, né, ou em qualquer outro ramo, tem como base o quê? Pesquisa. A pesquisa vem de onde? Do banco, da escola, do menino, certo? Do primeiro grau, do segundo grau, certo? Vem do pobre, certo? Não vem do milionário, certo? Então, você tem que ter um país que invista na pesquisa, certo? Aqui tem dois doidos aqui, ó, certo? Pronto. No meio de quantas pessoas, né? Aqui tem um salão que tem milhares de visitantes. Quantos de nós estamos aqui preocupados com o futuro? E o resto está queimando combustível, porque, sabe, enquanto eu tiver, eu queimo, pronto, acabou. Entendeu? Então, a base toda é o quê? É a pesquisa. Por isso que ele desenvolveu o projeto dele, eu desenvolvo o meu, certo? Para mostrar, eu rodei não, o carro rodou. Veio de 2.000 quilômetros, certo? Tá? Eu não estou ganhando nada, absolutamente nada. Não tenho patrocínio nenhum. Eu estou aqui para demonstrar o quê? Uma ideia que eu tive. Certo? E a gente tem que acreditar, né, no que a gente está fazendo. Senão,
fecha a porta e apaga a luz. E eu queria adicionar algumas coisas que são bem importantes. Foi exatamente isso que me fez parar no meio do projeto e dizer o seguinte: eu tenho que coletar o máximo de informação que eu puder, porque alguém vai usar isso. Eu já tenho 2 trabalhos de conclusão de curso de universidades no Brasil que usaram os dados do C3 para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E eu tenho algum contato com o pessoal da SAI Elétrica nas universidades. E o pessoal está fazendo coisas incríveis, né? Então, alguns com peças tipo as nossas, outros eles estão criando seus próprios equipamentos. Então, eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo na universidade. Os alunos têm interesse, eles estão correndo atrás. A Baja ainda é a que mais se fala, até porque é a mais barata, é a de entrada. Mas tem muita coisa acontecendo na SAI Elétrica. Quando eu vou fazer uma palestra na universidade, os alunos têm muito conhecimento. Então, isso que a gente está fazendo aqui, de falar que dá para fazer, de mostrar como a gente fez, de compartilhar os dados, na verdade o efeito maior é nessa garotada, que está lá terminando o curso, que está, né, e que vai dali, de repente, decidir investir. E uma pequena observação, assim, se a gente pega a evolução do carro elétrico, algumas coisas importantes aconteceram, como, por exemplo, o EV1 da GM, que foi criado basicamente na garagem por um cara só da GM, que fez aquilo sozinho. E esse cara depois, ele criou uma empresa que existe até hoje, que é a C-Propulsion, e que essa empresa vendia motores para conversões. E foi uma dessas conversões que inspirou a Tesla. Então, esse movimento que a gente está fazendo de formiguinha, às vezes para nós é divulgação e tal. O que vai render de frutos lá na frente, a gente não sabe, né? O que a gente faz é falar no que a gente acredita e torcer, e esperar e tentar ajudar aqueles que querem tocar isso para frente, para que a gente saia do outro lado, né? Você acha que falta um apoio da mídia para impulsionar mais o que já está sendo impulsionado? Falta muito. Infelizmente, né, não é dando uma de Donald Trump, mas a mídia, né, vai no que rende, né? E ponto. Eu vou lá, não é só na mídia, tá? Eu acho que a mídia tem muito de simplesmente eles não saberem, não chegarem na gente, né? Eu sou um otimista. Se eu não fosse otimista, eu não tinha feito carro, mas e eu acho que muito dos entraves que a gente tem são por desconhecimento. A gente estava numa reunião com uma pessoa do Ministério de Desenvolvimento da Indústria, do MDIC, e a gente falando sobre conversões, e ele disse o seguinte: eu estou voltando para Brasília, levando isso porque a gente nem sabia que existia essa demanda. Então, a gente está muito no início, mas eu acho que não digo nem apoio, mas simplesmente facilitando questões como regularização do carro, permitir que regularize de uma maneira... Eu não digo nem que seja fácil, mas pelo menos que exista um procedimento. Que eu digo o seguinte: se eu fizer dessa maneira, eu regularizo o carro, vai permitir que um estudante saia da faculdade criando uma startup de carro elétrico com muito mais garantias, com muito mais segurança. E no momento que isso começa a evoluir, automaticamente tu chama a mídia. Todas as vezes que eu falei com alguém da mídia, essa pessoa ficou extremamente interessada e quis falar alguma coisa. É que normalmente eles não sabem. Bom, pessoal, a gente precisa dar andamento aí na cerimônia, então não sei se tem mais alguém que precisa ir, quer fazer alguma pergunta. Eu só queria agradecer mais uma vez e lembrar que pelo menos pelos próximos 2 dias nós vamos estar ali no stand da Bravi, né, e a partir de amanhã, inclusive, com a Kombi. Então, qualquer dúvida, se ficou, que o pessoal não pôde perguntar agora, a gente vai estar por ali. Tá? Muito obrigado. Era isso. Obrigada, Emanuel, Júlio, Obrigado. Leonardo. Eu também queria agradecer a Bravi, a todos que estão presentes. Meu professor Daniel ali, ó. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, Muito pessoal. obrigada. Enfim, e o recado está